IA decifra texto de 3.000 anos escrito em cuneiforme. Então, de fato, tem acontecido muito progresso nesse sentido para a leitura e interpretação de textos antigos, usando novas tecnologias, né? Não só inteligência artificial, mas novas formas de produção de imagem, câmeras mais sofisticadas, né? Em alguns casos, como os palimpsestos, que a gente já discutiu aqui no canal, que são esses pergaminhos que tem algumas camadas de escrita, né? Os caras escreviam, aí depois alguém pegava aquilo e raspava e escrevia alguma coisa por cima, aí você já não consegue enxergar tão bem, e aí você tem análise de imagem multiespectral, tem uma série de novas tecnologias que têm aberto possibilidades para o conhecimento do passado, né? E em termos de inteligência artificial, algumas iniciativas em universidades ao redor do mundo têm aplicado alguns recursos de inteligência artificial para analisar textos em escrita cuneiforme, mas não é o que parece, assim, né? Porque fica parecendo IA decifra texto. Não, a IA ela não decifra o texto sozinho, né? É uma ferramenta que auxilia ali o pesquisador, alguém treinado, passou anos e anos, né, aprendendo Acádio, aprendendo Hitita, né, Urrita, línguas antigas que é um trabalhão para aprender, que quase ninguém conhece, e o contexto histórico para entender o texto. Então tem pesquisadores humanos, né, que continuam absolutamente imprescindíveis e tendo protagonismo absoluto. Não sei se isso pode mudar mais para frente, mas certamente não mudou ainda nesse sentido. Mas ferramentas auxiliares têm realmente pipocado por aí. E esse fala sobre uma dessas iniciativas para facilitar, né, na compreensão de escrita cuneiforme. Só para contextualizar, escrita cuneiforme é um tipo de escrita, né? Não é uma língua. Você tem várias línguas que eram escritas em cuneiforme, em caracteres, né? Letras, por assim dizer, cuneiformes. Por que chama cuneiforme? Porque tem forma de cunha. Vocês sabem o que é uma cunha, né? A cunha é, por exemplo, aqui não tem no quarto, mas geralmente o pessoal tem cunhas para segurar a porta de casa. Tem lá na sua casa cunhas para segurar a porta? Você coloca aquele negócio meio triangular e um triângulo retângulo mais ou menos, e a porta para nele porque ela consegue subir até um ponto, mas o triângulo vai subindo e a porta para. Não tem, mas já teve. Pois é, então isso é uma cunha. Outra possibilidade de cunha, cunha de rachar lenha. A lenha tem uma parte mais frágil, você põe a cunha lá, uma cunha de metal, e dá uma martelada em cima para abrir a lenha. Então isso é uma cunha. Ah, boa, excelente. Acho que vocês mandaram também no Mandaram, Instagram. mandaram. Várias pessoas mandaram. Alguém escrevendo algo em cuneiforme, né? Então ele vai fazendo esses formatinhos de cunha com um estilete, né? Com um cálamo, essa ferramenta de escrita, na argila ainda úmida. E aí depois a argila seca, às vezes seca naturalmente, às vezes você esquenta a argila para ela secar. E isso é o suporte material, que é a famosa tabuinha, né? Ou tabuleta, para quem prefere, ou tablete. Em inglês é tablet mesmo, né? Tablet, a mesma palavra do tablet de informática. Mas enfim, voltando para a notícia, desce um pouquinho aí. O que o pessoal tem feito, quer ver? Aqui, ó, nomeado de Paleographicum, o sistema, esse especificamente de uma universidade alemã, se eu não me engano, usa inteligência artificial e, por meio de fotografias digitalizadas, permite reconstruir mesmo, né, fragmentos dispersos de documentos antigos. Porque o que acontece? Muitas dessas tabuinhas ou pedras, inscrições, alguns monumentos com inscrições em cuneiforme, elas ficam tão fragmentadas. Então isso quebrou ao longo do tempo e você não tem, às vezes tem tipo um quebra-cabeça, né? Falta uma parte. Então tem peças faltantes que às vezes todas as peças estão no museu, num acervo, no British Museum, por exemplo, né? No Museu Britânico, que tem um repertório gigantesco, um acervo gigantesco desses cacos com inscrições cuneiforme. Mas os pesquisadores, o pessoal que trabalha lá, não sabe que um caquinho daquele pode encaixar no outro e aquilo amplia o texto, você consegue entender. Então, às vezes, passam anos, décadas, que o museu tem o negócio, mas é tanta informação que é difícil de processar essa informação. Então, é exatamente nesse ponto que entra de forma muito importante essas ferramentas de inteligência artificial que conseguem fazer esse processamento de informação, de uma quantidade muito grande de informação, né? Então você fotografa tudo, fotografias com alta qualidade, joga isso e aí você tem umas pistas ali que facilitam
essa parte, né, do processo complexo e longo de decifração que a inteligência artificial não faz sozinha, né? Então, eu achei que seria interessante trazer essa notícia para falar, sim, do avanço da IA sendo utilizada nesse contexto, mas também deixando mais clara essa questão de que parece que é automático, né? Não é. É uma das várias ferramentas que pesquisadores têm aplicado para ter acesso a essas informações, né? De textos antigos. E o cuneiforme, vale dizer, só uma curiosidade, né? Que eu falei que não é uma língua, tem até uma língua, geralmente na Mesopotâmia, né? Que o pessoal usava bastante o cuneiforme, mas até na Anatólia, atual Turquia, o pessoal tinha os hititas, né? O Império Hitita, que falava uma língua que não é parente das línguas ali da Mesopotâmia, não é uma língua semítica, é uma língua indo-europeia, e eles escreviam em caracteres cuneiformes. O persa também, o farsi, né? A língua persa já foi escrita em caracteres cuneiformes. Hoje o persa é escrito basicamente com as letras do árabe, né? Basicamente. Então, assim, língua e escrita são coisas que são separadas, né? Então, só fazer esse adendo também. Mas é isso, a primeira questão era essa, né? Escrita cuneiforme e esse uso de IA. E tem. Aqui você quer mostrar aqui o. Isso aí é o site da universidade, né, que desenvolveu esse paleográfico na Alemanha, falando a notícia, né? Porque a gente fez checagem e nem sempre os posts em portais de divulgação às vezes estão 100% certos, né? Estão comunicando, às vezes não são necessariamente especialistas no assunto, né? Então pode ter ali uma falhazinha, mas comparando, né, o texto de divulgação da universidade com o texto lá da Aventuras na História, tá excelente lá. A reportagem podem depois, quem quiser ver no detalhe, né, conferir a matéria no Aventuras na História. Mas o assunto aí do post que mandaram é essa questão, né? Cientistas transformam um chumbo em ouro enquanto tentavam recriar o Big Bang na Suíça. Isso aí não é uma coisa muito recente, na verdade. Eu lembro que quando eu fiz um curso aqui no canal História da Alquimia, que não está disponível mais, mas já tem uns 2 anos, se bobear, uns 2, 3 anos, isso já tinha acontecido. Eu lembro de comentar isso no curso. Mas o que acontece? Isso é aqueles aceleradores de partícula. Então, uma partícula colidindo com a outra, né? Você tem um aumento de prótons, por exemplo, você muda o número atômico ali do elemento e você transforma um elemento em outro. Então, essas transmutações acontecem desde que existe esse tipo de processo e desde que existe física de partículas, né? Desde que se entende a física a partir de uma perspectiva atômica e subatômica, mais especificamente século XIX, principalmente para frente, já existia essa expectativa de fazer transmutações desse tipo, mas não como algo viável, né? Não como algo rentável, porque você precisa de uma quantidade gigantesca, assim, um godzilhão de dólares para fazer um nanograma de chumbo transformar em ouro, né? Então não descobriram o segredo de fazer ouro infinito, nem ouro barato, nem ouro fácil. Isso não é uma coisa para ser feita. É uma questão acidental ali do processo de aceleração de partículas. Então é isso só a notícia, né? Não é uma nova coisa que vai entrar aí, porque alguém pode ler isso, né? Cientistas transformam um chumbo em ouro enquanto tentavam recriar o Big Bang na Suíça. Então agora vamos fazer isso, começar a fazer isso de propósito e transformar grandes quantidades de chumbo que tem um valor comercial muito baixo em grandes quantidades de ouro que tem um valor comercial muito alto, né? Não, é muito caro para você fazer uma quantidade insignificante, irrisória de chumbo transformar em ouro, né? Então isso é só um acidente aí no meio das pesquisas de investigação de cosmologia, de origem do cosmos, né? Testando ali hipóteses relacionadas ao Big Bang, modelos que são feitas a partir desse tipo de tecnologia de grandes colisores, é o Large Hadron Collider, né? LHC. É isso aí a alquimia.